Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E aí pessoal, no vídeo de hoje do canal a vitória do São Paulo sobre o Inter. Tudo, análise, opinião. Então, não vamos perder tempo não e vamos embora pro vídeo. De quase 75% e a gente tem ali os gols marcados, a média de 1.4 gol por jogo. E o time, olha só, hein, só sofreu um gol nesses 5 jogos. Então é um São Paulo que vai se tornando pelo menos seguro nas mãos do Dorival Júnior. Já vamos então... Bem, vamos lá, vou ampliar um pouco os números que você trouxe, porque se a gente juntar a última partida do Rogério Ceni, que foi uma vitória contra o Puerto Cabello aqui no Morumbi, na Sul-Americana, são 6 partidas sem derrota do São Paulo, 1 gol sofrido apenas em 6 jogos. Beraldo hoje foi muito bem, Arboleda muito bem, Gabi Neves mais uma vez muito elogiado pela torcida, e apesar do gol de pênalti, o Luciano foi ali onde eu estava pelo menos bastante criticado por não se movimentar tanto, tudo mais. O Luciano, nós todos sabemos, né, tem uma grande empatia, uma grande relação com a torcida, mas está precisando melhorar. Na hora do pênalti, inclusive, muitos torcedores estavam ali do meu lado, não queriam que ele cobrasse esse pênalti. São Paulo, com a rodada ainda em andamento, é o 5º colocado com 7 pontos ganhos, mas tem uma semana, Vicari e companheiros, que essa vitória ela pode ajudar muito no que vem pela frente. Pega o Fortaleza, quinta-feira, lá em Fortaleza, e depois tem o clássico contra o Corinthians na Arena Neoquímica. É bom lembrar que o São Paulo nunca venceu o Corinthians na Arena Neoquímica. O Caleri hoje voltou de dengue, jogou só na parte final, mas no primeiro toque de bola deu assistência para o Pablo Maia fazer o segundo e definitivo gol da vitória do São Paulo, e o São Paulo saiu bem satisfeito. O Dorival considerou sua melhor atuação como técnico do São Paulo, é a melhor atuação do time, porque ele teve um pouquinho mais de tempo para treinar, fez 3 treinamentos entre a partida de Tolima e esse jogo de hoje. São Paulo 2, Internacional 0, melhor jogo do São Paulo sobre o comando do Dorival há tempos, e vou dizer mais, melhor jogo do São Paulo há muito tempo, 2-0 contra um adversário que não era fácil, não é um timaço, mas não era fácil, 2-0 se impondo, jogando bem, sem loucura, defensivamente seguro, com o Beraldo e o Arboleda jogando tudo, 2 volantes, que coisa maravilhosa. Depois 3. São Paulo 2-0, podia ter sido 3 se o Rato não perde aquele gol incrível que o Nestor deu para ele. Mas é isso, ó, já podemos... Para alguns faltam 38 pontos. Para outros já estão deixando a gente sonhar. Eu quero saber de vocês e quero saber do Arnaldo. E eu já sou de volta, hein? Tô no Brasil, mais gordinho, tô bem aqui. Tô falando alto, falando sem sussurrar. Falando sem sussurrar, sem válvula. Arnaldo, você gostou, adorou, deu pro gasto... Não gostou, foi um lixo. Tirone, bem-vindo de volta. Você foi muito saudado aqui pela galera. Alguns agora preocupados com a sua ausência no melhor jogo do ano. Ou dos últimos tempos. Brincadeira à parte, eu adorei. Acho que você tocou no principal. Foi uma vitória que o São Paulo não conseguia há algum tempo, com domínio, com imposição, com naturalidade, né? Sem desesperos. Muito importante a questão de não tomar gols, né? Que é que pode virar uma marca importante, que acho que é o principal que esse time pode ter. A questão do meio para frente é uma questão. A gente vai conversar sobre os jogadores que ainda não entregam ofensivamente o que o São Paulo espera, ou o que o São Paulo não espera. Mas entre os que estão deixando a gente sonhar e 38 pontos, faltam 38 pontos, eu acho que tem uma questão que faltam 38 pontos, mas, de fato, vendo um jogo agora de um mesmo time, com os mesmos jogadores em outras posições no estádio, dá uma sensação muito diferente, de uma segurança e uma leveza. Não sei se eu consigo te explicar em palavras, mas você tem a convicção, e curiosamente você vai ganhar o jogo. Isso não acontecia há muito tempo. E acho que a torcida do São Paulo, mais de 46 mil pessoas, muitas crianças, uma coisa, saíram completamente satisfeitas da partida que o São Paulo fez, sobretudo no segundo tempo. Mas, de fato, o time conseguiu, nas 2 partidas de casa, aquelas obrigatórias do Brasileiro, ganhar as 2 com alguma vantagem, e essa foi a maior de todos os últimos tempos. Eu fiquei cornetando, né, que não ganhava de ninguém importante desde o Palmeiras em junho do ano passado. Essa é uma vitória de fato importante. Tem 2 jogos complicados agora pela frente, Fortaleza e Corinthians, 2 jogos bem enroscados, aí acho que é uma prova de fogo interessante.
Mas, de qualquer forma, você chegar nesses 2 jogos depois de ter jogado bem, como jogou hoje, e com alguns caras jogando bem, como o Luciano, por exemplo, é interessante, é importante. São Paulo tem treinador, não é de hoje, é desde que ele chegou. Mas, aos poucos, o Dorival Júnior vai implementando o seu jeito de treinar, o seu jeito tranquilo, a sua forma de comandar as equipes. E quando eu falo isso, é porque é muito realista o que acontece hoje no trabalho do Dorival Júnior no São Paulo. A gente não sabe se esse São Paulo vai brigar por títulos, vai conquistar uma Sul-Americana, uma Copa do Brasil ou um Campeonato Brasileiro. Muito difícil que isso aconteça. Mas é muito legal quando a gente vê um técnico explorando o que aquele elenco tem de melhor. Quando você vê esse treinador potencializando alguns valores, colocando cada um na sua, e você vê uma certa organização, você vê uma certa tranquilidade ao assistir os jogos do São Paulo. O São Paulo vai perder jogos, vai parar para adversários maiores, mas quando você menos esperar, esse São Paulo ele vai fazer bons jogos, ele vai encarar de frente adversários até complicados, e assim o São Paulo vai construindo a sua trajetória sob o comando do Dorival Júnior. O Dorival, ele entendeu que, por exemplo, não adiantava ele colocar o Luciano de meia, por exemplo. Também, tampouco, né? Adiantava ficar ali tentando encontrar um meia articulador no time que não existe. Então você garante uma segurança defensiva com 2 homens na volância. E eles têm sido, normalmente, o Pablo Maia e o Gabriel Neves. E aí você vê que o Gabriel Neves, que estava arquivado até pouco tempo, tem feito bons jogos. O Pablo Maia começou a melhorar desde aquele jogador que surgiu no Campeonato Paulista e tudo mais, e que oscilou muito juntamente de todo o time. É bom jogador. Hoje fez um golaço, um maravilhoso gol. Outros jogadores também vão se destacando, como o Rafinha, por exemplo, que diziam do Rafinha que ele só podia jogar com 3 zagueiros. Que linha de 4 ele não podia fazer. Pois é. O Caio Paulista não é mais uma improvisação, né? Um jogador que atua tanto ali pelo lado esquerdo, mas que não tem deixado a desejar também no aspecto defensivo. Até porque o São Paulo tá com uma dupla de zaga espetacular. Beraldo e Arboleda. Bom, o Arboleda é um monstro, né? Um monstro e a cada ano que passa ele se torna maior no São Paulo. É uma pena que o Arboleda não tenha títulos expressivos para marcar de vez a sua história, porque ele joga demais. E esse menino Beraldo, o zagueiro canhoto, construtor, muito seguro, impressionante como se afirmou ali. Fora que, né, o Diego Costa já mostrou o seu valor, você tem ainda o Ferrarese, né, que machucou gravemente, que estava bem no time ali. Mas enfim, falando especificamente de Beraldo e Arboleda, eles também têm uma proteção agora à sua frente. E eles estão jogando muito bem individualmente. Aí você tem o Nestor, que realmente é um jogador que oscilou demais, que você muitas vezes não sabia o que esperar. Dentro de um sistema resolvido na abertura de meio campo, ele consegue render mais daquilo que se espera. O Luciano finalmente ganhando confiança, porque aí você vê, né? Você vê que muitas vezes, quando o time não tá legal, o Luciano queria resolver tudo sozinho. E ele não tem capacidade. O Luciano não é um craque, é um jogador muito abnegado, mas que em determinado momento ele começou a se achar mais do que o time. E quando ele entra dentro de um coletivo, com orientação e tudo mais, e corresponde dentro daquilo que lhe cabe, ele é um jogador muito interessante. O Caleri, ainda sem 100% das condições, né? Acabou até entrando no segundo tempo, mas enfim, acho que a gente sabe que o Caleri é titular, o Luciano pode muito auxiliar por ali, mas aí o Dorival tem botado jogadores ali, como o Marcos Paulo, por exemplo, que está crescendo muito, o Alisson, cara, o Alisson tem sido um jogador muito importante. De novo, o São Paulo não tem craques, né? Então você precisa de jogadores que entreguem 110%. E o Alisson é um cara muito envolvido com o jogo, sempre foi assim. Só que é óbvio que você precisa de uma estrutura também para que isso funcione. E aí o Alisson, fazendo essa última ponta do meio da ligação com o ataque, ele tem funcionado bem. Vamos para o outro lado. A gente já começa a enxergar uma segurança no São Paulo? Já começa a enxergar uma segurança no São Paulo. E tem um ponto que é o ambiente estar mais em paz. E é claro que você precisa entender isso, né? Que o Rogério ele é grande demais. Ele é imenso. E o Rogério conhece problemas da interna do São Paulo, que acaba que ele às vezes fala uma coisa ali que às vezes poderia segurar e não falar, ou falar só internamente. E acabou que... E o resultado já não vinha, e perde final de Sul-Americana e tal. Então, ficou meio carregado, ficou meio pesado. O Dorival, até pelo jeito do Dorival. O Dorival, normalmente ele é mais pacífico, né? E o Dorival tem tentado apaziguar as coisas. E me parece que com os resultados, porque não adianta nada também ser apaziguador e perder jogo. Com os resultados... Como o Lázaro era no Corinthians. Exatamente. E com os resultados, ele vai acalmando as coisas. Mas o Silas falou uma coisa mais cedo aqui, que é o departamento médico também começar a liberar jogadores. É verdade. Porque chega num momento do campeonato estadual
que lateral direito ele tinha 4 machucados. Mas tem condição isso? Então começa a ficar bastante complicado. O Rogério não tinha zagueiro. Lembra que o Rogério, em algumas entrevistas, falou assim: eu não escalo nem o esquema, eu escolho o esquema que eu quero jogar. Porque até o esquema ele tinha que ver quantos zagueiros tinha, quantos laterais, quantos volantes, para ver quem que ele conseguia escalar, né? Essa entrevista. Muito bem. E era um problema. Tanto que lá dentro mesmo, como o Marra falou, internamente, aconteceram mudanças. Colocaram médicos para outros setores, subiram outros médicos para, assim, não mandaram embora, mas houve um remanejamento lá para poder justamente tentar, eu nem diria ajustar a questão clínica, mas dar uma satisfação de alguma maneira, né? E agora mudou, o Rogério tinha um jeito dele, mais fechado, o Zinho lembrou do problema com o Marcos Paulo, não foi só com o Marcos Paulo, o Gabriel Neves também, que o Rogério nem olhava para ele, tá de volta. Então, assim, aconteceram coisas lá. E assim, não é engraçado porque é uma situação assim, é complicado. O time começou a ganhar. Sim. O time vai para Itu, Sim. passa nos pênaltis, né? Mas passa. Foi nos pênaltis, né? 1-0, né? Foi a vitória por 1-0. Tinha sido empate no Morumbi e a vitória por 1-0. Ah, lá foi 1-0, isso. Lá foi 1-0. Isso mesmo. Então, assim, e passa um jogo difícil. Muita gente achava que não ia acontecer. Depois de ganhar do América, mas sofrer. Sim, O Rafael ter sido o melhor em campo. Não é bom quando o goleiro é melhor em campo. É bom só pro goleiro, mas ninguém. Então, assim, tá retomando. Parabéns pro Dorival que merece. Vamos ouvir mais personagens lá do São Paulo? Lembrando, viu, Zinho? Depois a gente entra nesse assunto que é a sequência, porque aí é Fortaleza, aí é Corinthians e aí é o Sport. Mas antes disso, a gente ouve então o pessoal lá do Morumbi. É uma felicidade enorme estar podendo fazer o gol aqui no nosso estádio no Morumbi lotado. É uma felicidade enorme para mim estar ajudando o São Paulo. E eu acho que a gente tem que agradecer a todos do grupo pela vontade, pela dedicação, por estar todo mundo um ajudando o outro, um apoiando o outro. Sabemos que a equipe deles era muito difícil, mas fomos felizes, fizemos nosso trabalho e saímos com a vitória. É uma maneira diferente da gente jogar, né, da nossa equipe. E a gente vem tendo uma ótima sequência, com ótimos jogos importantes para a sequência do campeonato brasileiro, Copa do Brasil e Sul-Americano. É uma pergunta até chata de responder, né? A gente acho que eu não compensa não responder uma pergunta dessa, porque assim, nós estamos na 4ª rodada do campeonato, né, a nossa equipe está crescendo, estamos fazendo o nosso trabalho, né? Não, é uma pergunta que não, assim, com todo respeito a esses torcedores, que eu acho que deve ser a minoria, né? Porque a torcida do São Paulo está aí, ó, dando show todos os jogos, nós apoiando a gente sem parar como foi no ano passado. Eu prefiro não responder essa pergunta, porque isso aí é uma coisa chata. Depois de um jogo como nós fizemos hoje, tem que valorizar tudo. E o torcedor de verdade do São Paulo, que compareceu e festejou com a gente, apoiou o jogo inteiro, acho que o torcedor de verdade não pensa isso, jamais passa pela cabeça de um torcedor essa questão. A gente entra, quando você joga no São Paulo, você tem que entrar para ser campeão. Né? Ninguém joga no São Paulo para entrar para fazer, para almejar pontos, não, pelo amor de Deus, estamos falando do São Paulo Futebol Clube, gente. Tem que pensar em entrar para ser campeão. O cara que joga no São Paulo e entra numa competição para permanecer, não merece jogar no São Paulo. Tem que entrar para ser campeão. É difícil? Claro que é difícil, mas a gente tem que trabalhar para isso. Né? Acho que essa pergunta, o verdadeiro torcedor de São Paulo não pensa dessa forma. Tá aí então o Rafinha respondendo. Acho que deve ser aquela questão também envolvendo números do São Paulo no campeonato, porque alguns torcedores, no começo do campeonato, começaram a fazer conta. Aqueles perfis de rede social colocam lá 6/45. O Rafinha ficou bravo. E com razão, vai. O São Paulo ganhou bem, começou bem o Campeonato Brasileiro. No DNA dele, né? O Rafinha é um cara campeão. Mas o Rafinha, depois que sai do Flamengo, ele vai pro Grêmio e não joga. Ele vem pro São Paulo também não joga. Tá voltando agora. Então, acho que ele tem que ter calma também. Deixa o repórter trabalhar também, né? Ô, Zinho, a gente falava da sequência agora, porque temos uma prova, então, aí pra esse time do São Paulo, que vem bem com o Dorival. Em 5 jogos, eu repeti, só um gol sofrido, mas tem uma sequência muito pesada pela frente com Fortaleza, com Corinthians e com a primeira partida contra o Sport. Não é empolgar, não é achar que já está tudo maravilhoso, porque o Dorival estreia e começa muito bem, invicto, né? 5 jogos, mas é também não achar que não tem capacidade, não tem condições de sonhar com coisas grandes. Aquilo que o Rafinha estava falando aí, a pergunta deve ter sido isso, preocupação de cair para a 2ª divisão, não sei, né? A gente não escutou a pergunta, mas se foi essa, sim, acho que o Rafinha foi bem, de dar um carrinho ali. Pô, ganhou o jogo, tá invicto, pô. Dá um carrinho. Eu também dava uns carrinhos desses. Quando vinha com as perguntas meio assim, eu também não gostava, não. Eu entendo a colocação dele, assim, é um momento de desfrutar e botar os pés no chão. E agora ser provado. Mas os bons resultados, é muito melhor você ir para uma sequência difícil
que vai ter, e não vai ter vida fácil para ninguém. Quem está nas competições, Libertadores, Copa do Brasil, Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, quem está nessas competições vai só pegar pedreira pela frente. E é assim que é bom, né? Jogo bom, jogo grande. Pelo menos assim, eu penso assim, os jogadores têm que gostar de jogar jogos como esse. Poxa, vou pegar agora o Fortaleza, que está, né, num momento muito bom, um trabalho bom do Vojvoda, é um time difícil ser batido lá no Ceará, né? O Fluminense que o diga, foi querer mesclar, botar jogadores, tirou alguns, só jogou com 4 titulares, tomou de 4-2. Fora os milagres que o Fábio fez. Quem acompanhou o jogo do Fluminense com Fortaleza lá. Então é jogo duríssimo. E aí o Dorival vai ter que olhar para o seu elenco e agora é um teste bom. Depois vai voltar, pega quem? Corinthians. Tem aí Vanderlei chegando, montando ainda, pressão, mas é o clássico e é na Neoquímica. E depois o Sport do Anderson Moreira, que está fazendo uma campanha legal, né? Então, assim, não é... Perdeu a Copa do Nordeste, mas nos pênaltis, conseguiu reverter lá, levou para os pênaltis. Poderia dar qualquer um desses, né? Ceará ou Sport, mas fez uma campanha muito boa. Não tem moleza, ô Bruno. Quer moleza? Para de jogar. Aposenta. Não, e aí Enfim, tem esse pessoal, Fortaleza, né, na vida de não todos vencer aí, aí comum, grandes, né, tanto dentro quanto fora de casa. Eram quase aí 9 meses, né, desde julho, contra o Palmeiras, no próprio Morumbi pela Copa do Brasil. Agora o São Paulo vence bem. Em nenhum momento aí no jogo a gente, sei lá, ficava como com o Rogério, com o Diniz, que tu sente, putz, a gente vai tomar um gol e tal. Não, o São Paulo bem defensivamente. A Arboleda um monstro, gigante. O Beraldo muito bem. Então os caras seguraram, que é uma beleza. E outra, agora você tem meio campo, né? Você tem uma linha na frente da defesa, né? Você tem 2 volantes. Então assim é diferente. Por exemplo, o Rogério Ceni, o cara saía da defesa pro ataque e saía de cara a cara com o zagueiro. Era sempre um Deus nos acuda, entendeu? Então assim, a parte defensiva tá mais bem postada, tá mais bem protegida. E aí você tem os zagueiros muito bem. Você tem um goleiro também que tem feito boas e importantes defesas. O Rafinha foi bem na direita, o Caio Paulista na esquerda. Você não tem um Serginho da vida, claro, mas você também não tem um Zé Mané lá. Ele entra, faz o papel dele, não compromete, então não tem o que reclamar. Gabriel Neves, assim que entrar em forma, o Mendes e o Luan vão ter que correr muito. O Pablo Maia também vai ser uma disputa muito boa, são 4 volantes muito bons. O Mendes até entrou no jogo de ontem. O Luan também, que também... principalmente, todos aqui estão fora de forma, né? O que está mais em forma é o Pablo Maia. Não é por acaso que ele fez um golaço, jogou bem demais, foi o nome da partida, sem dúvida. Não é mais depois daquele gol. O Nestor é o Nestor, mas até que foi bem. Ele deu passe pro Ayrton Rato sem goleiro, perdeu um gol incrível. E para mim, acho que o que distou ainda dessa equipe toda foi o Luciano. Marcos Paulo, nota 6 ali, mas conseguiu o pênalti chutando na mão do jogador do Inter. Acho que para mim quem distou foi o Luciano que cobra o mesmo pênalti toda vez. E alguém no São Paulo tem que ir lá falar com o cara para ele treinar outras situações de pênalti ou não cobrar mais pênalti, porque, cara... E outra, né? Até que enfim, o que parece, a sorte está chegando do nosso lado, né? Um time mais eficiente, não tem tantas chances de gol, não teve tanta posse de bola, tanto é que, pelo menos no primeiro tempo, o Inter teve muito mais posse de bola que o São Paulo. E o São Paulo conseguiu fazer seu resultado, fez o seu 1-0, depois conseguiu fazer o 2-0, que é importantíssimo, e teve chance para fazer o terceiro. E quando foi ameaçado, você teve uma dupla de zaga que se postou bem, uma linha defensiva que foi muito bem, e quando a equipe do Inter passou, tinha um goleiro lá para salvar a pátria. Ponto. É isso que a gente quer. Não quer um futebol do Manchester City. Não dá pra cobrar isso num trabalho que não tem nem 15 dias. Entendeu? É uma questão de reestruturação do clube. Você primeiro tem que reestruturar. São Paulo tem que segurar as pontas. Se der pra buscar um título, ótimo. Mas se manter e reduzir suas contas. E caminhar rumo aí à competitividade do passado. A verdade é essa. Mas foi bom demais, a gente viu que foi um time aguerrido, um time com vontade. Qualidade não é forte, mas time com muita vontade, muita pegada e vai dar resultado. É o que foi dito, né? É um ambiente de paz, agora só faltam 38 pontos e é assim que tem que ser. E os jogos duríssimos, todos terão jogos duríssimos, né? São Paulo vai ter Fortaleza e Corinthians, mas o Corinthians e Fortaleza também terá o São Paulo.
São Paulo que vem num momento que não é um futebol maravilhoso, mas é um futebol que tem sido eficiente. E eficiência que a gente cobrava no trabalho do Rogério Ceni, né? É um time que tinha mais posse, tinha mais chute a gol, mas que no final das contas sempre saía com um empate e uma derrota. Aí não dá, né? E o mais importante do Campeonato Brasileiro como esse é que se você vencer todos os seus jogos em casa, você se mantém na primeira divisão, ponto. Simples assim. Então 2 jogos em casa, 2 vitórias. Fora de casa, uma derrota contra o Botafogo doía, porque a gente sabia que poderia ter levado ao menos um empate, mas teve chances para vencer. E um empate contra o Curitiba, que aí, né, a gente viu aí o Bahia vencendo, todo mundo batendo no Curitiba, só o São Paulo que deu esse mole e perdeu 2 pontos, mas ainda assim pontuou. Quando você joga mais e pontua, sensacional. Quando você joga bem e pontua, mais sensacional ainda. É isso que a gente quer ver. Agora o São Paulo volta aí aos treinamentos para se preparar contra o Fortaleza. Mais um jogo hiper, mega, super duríssimo. E é aquele negócio, fecha a casinha, se defende do jeito que tá e num contra-ataque, numa bola aí, é tentar botar a bola para dentro e pontuar. Simples assim, não é... A gente não quer revolucionar o futebol. A gente quer resultado, a gente quer tranquilidade. Quer dizer, não quero chegar lá em novembro contando quantos pontos faltam para 45. Entendeu? Como a gente passou aí praticamente nos últimos 2 anos, entendeu? Lembrando que é uma diferença de rebaixamento para Copa Libertadores, normalmente são 5 pontos, né? Se você fizer 50, tu tá dentro, né? Ah, mas vai fazer o que na Copa Libertadores? Ué, é mais grana e aí, quem sabe, melhores condições para contratar melhores nomes. Simples assim, entendeu? Então é isso, pessoal. Um domingo que todo São Paulino gostaria, um Morumbi lotado com 45 mil pessoas, com uma renda de mais de 2 milhões de reais. O torcedor do São Paulo, como sempre, dando show. E até que, enfim, foi presenteado com uma boa atuação do nosso tricolor. Então é isso, pessoal. Sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. E se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão. 2, porque o São Paulo fez 2 a 0, né? Saudações de cores e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.